Olá, amigos da República. Que bom que você está ligado aí no mais um podcast República. Antes de começar esse bate-papo e apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou agradecer aqui os nossos patrocinadores. É bom, né, Ale? Com certeza, Doni. Vamos lá. Vocês que acreditam no nosso programa e tá dando essa força. Residencial Prime, residencial e saúde para idosos. Você não vai falar? E o próximo? Quem mais, Doni? Gostei, Ale. Pizzaria Queiroz. Você sabia que há 60 anos a Pizzaria Queiroz faz a melhor pizza do Grande ABC? Uma casa para estar aberta. Há 60 anos tem que ser boa, né? Senão é boa demais. Já teria fechado porque ninguém ia mais lá comprar e etc e tal. E Churras Express, a franquia do melhor espetinho do Brasil. Onde você vai, você encontra. Os containers, né? Bonitinho, com mesinha, churrasquinho. Por aí, sensacional. E o Auto Shopping Global. Carros novos e seminovos é no Auto Shopping Global. Tá certo? Vamos começar aqui, mas não posso. Essa galera maravilhosa aqui, ó. Nós estamos no estúdio Pulse, tá? Do Vieira. Vamos agradecê-lo, o estúdio Pulse, por estar recebendo o República Podcast. Na nossa técnicas aqui, tá Fabinho, tá o Guedes, tá o Eberson e a Safira. Obrigado vocês, pessoal aí que estão nas câmeras, que está na mesa de corte, que está nos microfones, que está nos coordenando. E chega de longa, o República Podcast. Ale, eu vou te dar um boi hoje. Você vai apresentar a nossa convidada ilustre. É um prazer para mim apresentar a nossa convidada de hoje. É com muita satisfação que recebemos aqui nos nossos estúdios. Ela que é foi fenômeno de vendas na Bienal. Ué? Tem mais de 130 mil leituras no Wattpad, né? Que é uma rede social que eu conheci agora, por sinal. Não sensacional. Conhecia? Não Você conhecia. Também é atrasado, hein? Tô um pouquinho, né? É. Mas estou realmente encantado. É uma plataforma incrível e deu acesso, né, que dá acesso a muitas pessoas. Apresente ela, Vou então. apresentá-la, né? É a grande Alice Bassivange. Alice. Gente, é um prazer recebê-la. Obrigado por aqui. ter aceito o convite do República Podcast. A Ale te apresentou direitinho? Tudo isso? Sim, obrigada por me convidar. E sim, apesar de eu ter mais de 130 mil leituras no Wattpad, atualmente na Amazon eu já tenho mais de 4 milhões de leituras. 4 milhões de leituras? O que isso significa? É bastante? É bastante. Nossa, o que tem o médio, como você é? Você está de uma escala de 1 a 10, você está em que escala aí de leitura? No 8, 9, 5? Eu diria... Comparando com os maiores best-sellers. Mas 4, 5. Tô no 4, caminho. 5? Mas ela só tem 19 anos de idade, Alice. Escreveu quantos livros? Já tenho 3 livros publicados. Nossa, e qual o livro mais, assim, requerido, mais lido, mais pedido? É o meu primeiro livro, né, que é o Feita de Prada, que é o livro dessa duologia que faz maior Posso vir aqui e mostrar aqui para trouxe aqui pra a vocês galera verem. aqui? Olha, vamos pegar aqui, ó. Feito de Prada. Feita de Prada. Feita de Prada. Você pode traduzir para a gente o que quer dizer feita de Prada? Vamos lá. Então, Prada é essa marca caríssima, né, que todo mundo conhece, uma marca de luxo. E para a história, para a premissa, a minha personagem ela teria que ficar toda chique para se infiltrar dentro da máfia. Então eu pensei, bom, eu colocaria ela de Prada, feita de Prada. Tirando que também tem um outro motivo oculto dentro do livro, que para as leitoras sabem muito bem o significado dessa palavra, desse título para o primeiro livro. E para a duologia, que se chama Feita de Prada. Oh, não querendo que você dê spoiler, você pode nos dizer do que se trata? Isso é um romance, é uma ficção científica, o que é? Ele é um romance, um gênero de dark romance ou romance sombrio, e é uma ficção também. Trata muito da nossa realidade, da máfia, só que com os toques que a gente acaba colocando e dando aquelas exageradas, sabe? Aquela básicazinha. Você gostaria de ver essa história que você colocou no papel num filme, por exemplo?
Eu admito que quando eu tava escrevendo, eu só conseguia visualizar um filme passando numa tela lá de HBO, Netflix. E você coisa do tipo. já conseguiu visualizar, mentalizar quem são os atores que você gostaria que interpretassem cada um dos personagens? Com certeza. Então, até pegando o gancho que você falou do Wattpad, é uma mania que a maioria dos escritores dessa plataforma tem, que é simplesmente escolher os atores ou famosos que a gente gosta para poder usar eles como avatares, digamos assim. A gente usa eles como inspiração para descrever nossos personagens. Então, a maioria das histórias que surgem no Wattpad tem uma paginazinha só que a gente coloca as fotos e os nomes dos personagens, com a idade e tudo mais. E foi isso que começou. Já tenho todo mundo em mente pro meu cast inteiro. Quem que seria a Isabel, né? Isso. Quem que seria a atriz para interpretar a Isabel? Eu não sei se vocês conhecem ela, se chama Eiza Gonzalez. Ela é uma atriz de Hollywood famosíssima, fez uma série americana chamada Dusk Till Dawn, ou Anoitecer Violento, é de vampiros. Um Drink no Inferno, talvez vocês conheçam por esse nome. E também fez outros filmes de ação e eu sou simplesmente apaixonada por essa mulher. Quando eu olhei pro rosto dela, eu falei, é a minha Isabel. E você vê que ela já pensa alto, né? Ela já escreve o livro como se fosse um script, tipo um filme de Hollywood. Mas, Alice, aprofundando o nosso assunto aqui, a gente vive num país que não tem o hábito de ler, infelizmente, né? E nem é difundido em escolas, em projetos para que as crianças, jovens e adolescentes sintam o prazer da leitura. Então a gente vê, né, Ale, uma menina de 19 anos, começou a escrever com 13 anos, é isso? As suas imaginações? Eu escrevo desde os 8, 9 anos, mas profissionalmente desde os 16. Então, voltando, num país que não se lê livros, que tem bibliotecas fechando, bibliotecas abandonadas, lógico, estão abandonadas e estão fechando. Livraria Falindo. Por conta de procura disso. O que te fez escrever? Você começou a ler desde pequenininha, enfim, por que você está no mundo editorial? Olha, vou ser bem honesta, eu lutei muito contra isso porque eu achava que era uma profissão sem futuro, especialmente no Brasil. Como você mesmo disse, é um país que desvaloriza muito a literatura, são pouquíssimas pessoas que leem, que têm o prazer de ler, e a gente tem muito pouco incentivo para autores nacionais. Só que acontece que eu vou discordar de você de uma coisa, falando que essa questão do incentivo que hoje eu acho que está crescendo cada vez mais, principalmente com as redes sociais, Doni, com o TikTok, por exemplo, com a hashtag que é mais usada no mundo, que é BookTok, o BookTok Brasil, no nosso Brasil, que é justamente falar sobre livros, influências que estão com mais de 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, falando apenas de livros, literatura e indicações. Então, acho que eu posso falar que cresceu bastante. Você discorda, então, anos. desse cenário que o Doni colocou, que as pessoas estão lendo menos? Você acha que as pessoas continuam lendo, só mudou a mídia, só mudou Eu diria que ainda falta muito, mas que não é um cenário tão negativo quanto já era há alguns anos atrás. Eu acho que aumentamos muito o número de leitores, especialmente da geração mais jovem, que tem acesso a celular, que tem acesso a aplicativos como o Wattpad, que acaba tendo mais acesso à literatura dessa forma, principalmente a literatura digital, que é o movimento que está crescendo muito. Olha que coisa importante que ela falou aí. Não fosse as redes sociais, não fosse as plataformas, né, de redes sociais, a leitura ainda nesse país ainda estava estagnada. Ela disse, discordo de você, beleza? Porque tem muita gente lendo, porque tem e-books, né, livro-books, audiobooks, e essas redes sociais e essas outras plataformas aí que ela citou, até plataforma que eu não conheço ainda, que está fazendo com que as pessoas peguem gosto para ler. Agora, imagina quando, antes dessas plataformas existirem, antes desses canais de publicação da literatura existir. É isso que eu quero dizer. É um país que não tinha esse hábito de ler até entrar as redes sociais, entrar uma menina como essa para escrever um livro, aí as garotas e os garotos da idade dela vai falar, puta, que legal, ela escreveu um livro, quero ler. Bom, isso é fantástico. Então, o que eu quero dizer para ela, e a pergunta é a seguinte, quando você nasce, já começa as redes sociais, começa a internet e etc e tal, mas você ainda não tem o acesso, mas você, desde novinha, pega o gosto pela leitura e resolve escrever um livro. Como se deu isso fora das plataformas, entendeu? E aproveito para emendar, quem que foram os autores que te inspiraram, quem que você gostava de ler, porque imagino que você
deve ser uma pessoa que gosta de ler desde sempre. Olha, vamos começar pelo básico. Eu sempre gostei muito de criar histórias pra tudo. Uma pessoa desconhecida passava na minha frente e eu gostava de imaginar a vida dela até ela chegar naquele momento que ela passou por mim. Eu ganhava uma boneca e eu fazia fichas. Eu tinha um caderninho que eu colocava toda a história daquela boneca e da família daquela boneca. E geralmente eu fazia histórias bem trágicas, mesmo pra uma criança. Processo de construção de personagem. É, uma construção ali da jornada do herói com uma criança de 8 anos. Eu criava histórias mirabolantes, assim, super esdrúxulas e super caóticas, mas sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. Mas, que nem você falou, antes não era mais difícil publicar os livros. E desde pequena eu sempre sonhei em ser escritora. Eu queria ser como a J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter, que sempre foi uma referência pra mim quando eu era pequena, porque é um universo que eu sou apaixonada, que é um dos primeiros livros que eu li quando eu era criança, que é Harry Potter. Mas eu achava que tinha que ser rico, até porque antes da publicação você pagava para uma editora se você não fosse descoberto. E eu acabei deixando esse sonho para lá, até que em 2020 eu conheci um projeto, que é esse projeto da Amazon, chamado KDP, Kindle Direct Publishing, que você pode publicar de forma independente os seus livros na plataforma. Então você escreve lá o seu manuscrito, faz uma capa, coloca lá o arquivo e vende pelo preço que você acha que tem que cobrar. Você recebe seus royalties lá de graça, não tem muita burocracia, não tem dor de cabeça. E você começa a perceber que tem diversos autores que fazem isso e começa a crescer cada vez mais. Foi por aí que eu acabei entrando na pandemia mesmo, sabe? Que eu fiquei desesperada. Se reinventou. Me reinventei totalmente. Eu era uma aluna de 3º ano do ensino médio, eu queria fazer medicina, eu tava, assim, roxa estudando 14 horas, 15 horas por dia, além das horárias do colégio, ficava praticamente dormindo 2, 3 horas por dia. Até que bateu aquela depressão, sabe? Que você fica isolada em casa. E eu li todos os livros que tinha na minha estante. Fazia muito tempo que eu não tinha aquele hábito de leitura. E aí eu virei pro meu pai e falei, eu quero comprar mais livros. Ele falou, não dá pra comprar mais livros, os livros são muito caros. Que era aquele papo que você tá falando agora, né? Por que a nossa literatura ainda não é tão... não tem tanta gente? Porque é caríssimo você conseguir comprar um livro. E mesmo em e-book, que facilita, você tem que ter um celular. Tem gente que não tem condições de ter um celular pra ler. E acaba que dificulta muito, tem muita gente que tem dificuldade de ler, pra enxergar. Mas, graças a Deus, não foi o meu caso. Então, ele falou assim, eu vou te dar um Kindle, que é aquele aparelhinho da Amazon, e você vai comprar os seus livros para você ler digital, porque é o que está compensando. E foi ali que eu comecei a ter contato com escritoras da minha idade, um pouco mais novas, inclusive. Conheci uma de 14 anos, que já tinha 8 livros publicados, livros infantis, e eu fiquei assim, nossa, gente, então temos esperança para nossa geração. Há um mercado aí latente. Latentezíssimo, só que falta o apoio, falta o incentivo, tanto financeiro quanto dos próprios brasileiros. Quantas pessoas eu já não ouvi falar, nossa, seu livro é tão bom, nem parece que é nacional, parece que é de uma pessoa de fora que escreveu. Você não, fica até sem reação, porque está desmerecendo o lugar de onde você veio, como se alguém daqui não pudesse fazer livros fantásticos que virariam best-sellers mundialmente, digamos assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você tem 19 anos, né? E você estava nessa loucura de estudo e da onde surgiram temas como você fala em violência, em violência psicológica, em violência física, né? Os seus livros tratam de estupro, sexo praticamente explícito, né? De uma forma gráfica, quase visceral. Da onde surge isso na cabeça de uma garota de 19 anos? Das bonecas que ela ganhava, eu acho. Não. Da onde vem a inspiração? Você até perguntou agora quais autores eu sempre gostei. E, assim, eu admito que não era muito bom para uma pessoa, assim, jovem. Mas eu sempre gostei muito de Schopenhauer, sabe? Assim, aquela vibe bem depressiva. E eu li Stephen King quando eu tinha 11 anos. Eu gostava de Dan Brown. Sempre gostou do mundo sombrio. Sempre gostei do mundo sombrio. Os romancezinhos bobos e clichês, não que eu tenha nada contra eles agora, que eu tenho uma outra maturidade e eu até curto. Mas quando eu era criança, não era uma leitura que me agradava. Meu primeiro livro foi Anjos e Demônios, do Dan Brown. Foi o primeiro livro, tipo, de verdade, assim, de ficção, que eu peguei ali pra ler, que não era aqueles livros infantis. E eu fiquei traumatizada por uma semana, porque o primeiro capítulo, eu lembro que tinha uma cena de um corpo virado do avesso. E eu fiquei, tipo, pensando naquela imagem gráfica e
E acabou que aquilo pegou muito pra mim. E como eu sempre gostei de criar histórias caóticas, acabou que quando eu fui fazer meu primeiro livro, eu pensei, bom, eu vou pegar um tema aqui que eu quero criticar, que é a máfia, que é a corrupção, e eu vou trazer ali o lado podre da sociedade. Eu não vou ter vergonha, não vou ter medo de mostrar que o sexo existe, que ele pode ser explícito, que ele pode ser encantador em algumas formas e até cegar a uma pessoa quanto aos seus objetivos, que é justamente o objetivo do primeiro livro, que é o Feita de Prada, né, da Isabel e do Manon, que é o nosso mafioso querido. E aí você criou um universo, né? Você mencionou Harry Potter, que tem todo um ambiente ali. Existem outras séries parecidas, né? Senhor dos Anéis, que criam todo um cenário ali. E eu percebi pelo seu estilo que você gosta de detalhar e descrever as cenas com muitos adjetivos e muito detalhe, né? É uma inspiração, essa criação de um universo? Isso foi proposital ou acabou surgindo, né? Desculpa, Doni. Antes dela responder, esse papo vai longe, nós vamos pedir uma pizza na Pizzaria Queiroz. Opa! Eu vou mandar um WhatsApp pro David, e o David vai mandar umas pizzas aqui pra gente. Lembrando que a Pizzaria Queiroz, ela está há 60 anos no mesmo endereço, tem essa. Há 60 anos. Em 1962 foi fundada essa pizzaria. A melhor pizzaria da região do Rio Grande do ABC. David, aqui é o Doni, do República Podcast. Por favor, você pode mandar algumas pizzas aqui pra gente. Pode ser pizza vegana e pizza que não tenha frango. Tá bom, meu querido? Obrigado. Você já tem o endereço? É na Pereira Barreto, no centro de Santo André. Um abraço. Você vai ver, eles vão entregar rapidinho. Responda, por favor, agora. Qual foi a pergunta mesmo? Me perdi pensando na pizza isso vegana. aí. Ela gosta de pizza vegana e esqueceu. Pode perguntar. Não, de eu novo? estava Fiquei perguntando imaginando sobre aqui. a criação do seu universo Feita de Prada. Né? Isso. Fala sobre esse universo pra gente. Ele... Ela vai Eu sei que tem a ver com a Ela Não, vai dar mas... spoiler, não? Não, mas ela vai escolher até onde Eu ela vou pode ir, né? selecionar aí até onde você seleciona boazinha aí. com Tem que vender o vocês. peixe também, né? Tem que vender o peixe. No começo, eu comecei mais pra extravasar. Eu tava muito decepcionada com vários filmes e livros que tratavam do tema de uma forma muito leviana e até, digo, romantizada. Da máfia, você Da quer dizer? máfia, exatamente. Eu tinha aquele livro que fez maior sucesso, 365 Dias, da Blanka Lipska. Foi um livro que eu li a trilogia todinha, ainda quando eu estava em polonês, traduzido para o inglês. E eu, apesar de eu ter me encantado pelo tema, porque eu nunca tinha lido o livro de máfia até chegar ao livro dela, foi uma coisa que eu achei que faltou um certo aprofundamento. E eu peguei e falei, não, então eu vou aqui escrever um livro em que eu queira aprofundar esse lado da máfia, em que eu queira trazer uma mocinha que esteja pronta para enfrentar o mafioso sem medo. Sempre gostei de Viúva Negra e outras personagens como a Angelina Jolie sempre fez em Salt e outros filmes como G.I. Joe. Eu sempre gostei muito de personagens que queriam quebrar essa questão do sistema. Então eu fiz mais uma intenção de extravasar mesmo, sentei lá e comecei a escrever o meu primeiro capítulo, não sabia para onde ia aquela história, não tinha nada planejado, isso foi em maio de 2020. E aí as pessoas começaram a ler e começaram a mandar mensagens querendo saber quando sair o próximo capítulo, quando que ia ter mais. Aí eu parei e pensei, bom, tá bom, então isso aqui realmente pode ter leitor, isso aqui pode ser uma história de verdade. E na época eu estava escrevendo um outro livro, que era mais um livro de poesia. Inclusive você perguntou da minha escrita ser intensa, eu sempre escrevi poesia, então acaba que a gente cai pro lado mais descritivo, mais poético e narrado das coisas. E eu tirei da plataforma o Feita de Prada na época, porque eu pensei que eu tinha que, primeiro, pensar em todo o universo que eu iria criar a partir dali. Então, quando eu oficialmente comecei a escrever e publicar, foi em outubro de 2020, eu já tinha toda a estratégia, tudo que eu queria apresentar ali. A história de duas irmãs que iriam derrubar a máfia, queriam se vingar da máfia porque elas foram arrastadas para esse submundo de Paris, que é um submundo que muita gente vai para Paris e fala, nossa, Paris é maravilhoso, mas que esquece e ignora esse lado perigoso. Inclusive, quando eu fui para lá, foi quando eu descobri que tinha máfia lá, que tinha esses perigos que a gente achava que só tinha em filmes. E aí foi desenrolando, eu fui fazendo. E quando eu vi que eu terminei o primeiro livro, já tinha mais de 100 mil leituras, tinha quase 10 mil seguidores no Instagram já na época. As leitoras alucinadas, vários grupos de leitura acompanhando, falando comigo. E eu percebi que eu realmente criei um universo ali. Então não me limitei a um livro só. Fiz uma duologia com o segundo livro, fiz um conto. E tem mais livros que vão ser lançados aí desse universo. Dentro desse universo? Exatamente. É o universo da máfia mesmo, sabe? Legal. Olha, são tantas perguntas para falar para Chegou?
Não, ele recebeu o pedido, já está chegando tudo automático aqui. Ó, o robô ligou aqui, falou assim, nós estamos mandando as pizzas aí pro podcast República. Agatha Christie, Sidney Sheldon e tantos outros escritores que são sucesso no Brasil, que tem temas, histórias, né, ficções e leva essa pegada de... essa pegada... Criminal? Não, essa pegada assim de emoção, suspense. Você se compara com algum deles ou você seria uma identidade própria? Ou você se inspirou em alguém? Desses que você citou, curiosamente não, mas já fui comparado a alguns deles. Principalmente pessoas mais velhas, que é o público que consome majoritariamente. Não é somente... O público jovem também lê muito Agatha Christie, mas Sidney Sheldon geralmente são pessoas um pouco mais velhas que chegam pra mim e falam: nossa, achei sua escrita muito parecida, porque vocês escrevem assim e vai explorando. Mas por incrível que pareça, eu nunca li um livro dele. Então, eu não diria que eu me inspiro ou que me comparo com ele, mas eu tenho algumas autoras, mulheres principalmente, contemporâneas, e até de autoras nacionais, colegas minhas, que eu acho que a gente escreve de uma forma parecida. A Luana Pessoa é uma amiga muito querida, também escreve livros dark, ela tem uma descrição super visceral. A Thalissa Bertinelli também é autora de vários livros de tabu, romance dark, e é uma coisa assim que você tem que parar, é uma coisa de louco. Você lê os livros dela, você para assim, fecha, fica um tempo pra você ler, porque em choque com a descrição que ela faz ali, cenas de tortura super bizarras, mas que detalhadas porque ela também faz livros de máfia. Que a intenção é impactar mesmo. É impactar, é mostrar que não tem o que romantizar ali. E de fora, eu acho que tem uma temática parecida com os livros da Cora Haley, que é uma autora também muito famosa, conhecida por livros de máfia, mas que eu só fui ler os livros dela depois que eu já tinha lançado meu primeiro livro. Eu não conhecia o trabalho, mas eu sabia que era de máfia. E é muito interessante o quanto que a gente pode explorar esses universos de máfia de Chicago, de França, de Europa. Ariano Suassuna, você ia falar? Deixa eu olhar. Ariano Suassuna, infelizmente a gente o perdeu há uns 2 anos aí. E você deve, lógico, esse Alto da Compadecida, por exemplo, que ele escreveu, ele primava muito pela nossa literatura, pela nossa língua portuguesa, pelos casos, histórias, né, do Brasil, principalmente lá no Nordeste, onde ele nasceu, né, acho que é em Pernambuco, se eu não me engano, né? E essa visão que você tem de Ariano Suassuna, com o Alto da Compadecida, e os livros que você escreve, é uma congruência nisso em algum certo ponto, ou você se diz ou se autodenomina completamente distinta desse raciocínio de Ariano? Olha, eu acho que a gente deve sim escrever histórias que se passem no nosso país e também trazer muito da nossa cultura para as nossas histórias. Isso traz uma originalidade incrível. Temos muitas músicas e muitas histórias que pro mundo afora seria incrível se eles fossem conhecer a gente. Mas, a priori, esses meus livros da duologia eu fiz passar em Paris porque foi um lugar que... Foi um dos primeiros lugares que eu viajei quando fui para fora do Brasil. E me encantou muito e, ao mesmo tempo, que me decepcionou. Porque Paris é um lugar que todo mundo fala. Tipo assim, se você vai fazer uma viagem, ficou rico. Vamos pra Paris, vamos conhecer a Torre Eiffel. E aí, quando eu fui pra lá, eu percebi que não era tudo aquilo. Sua expectativa estava muito alta e você se frustrou. Nossa, eu me frustrei muito, porque Paris é sujo, Paris é podre, as pessoas são mal educadas, muitas pessoas se recusam a te dar informações, cada um tá vivendo a sua vida ali, e é um choque, porque você geralmente vê nos filmes achando que é uma outra versão. E uma coisa que me pegou muito, que ficou na minha cabeça quando eu escrevi, acabou que foi inconscientemente, foi que quando eu fui pegar a linha de metrô, me instruíram assim: existem zonas da cidade, essa aqui é a zona C, você não vai lá, se você não quiser se envolver com a máfia. E eu arregalei o olho assim e falei: máfia? Isso não é de filme? Assim, sabe? Então eu escolhi Paris mais nesse sentido, porque me chocou muito. Apesar de que eu tenho projetos, sim, que se passem no Brasil, que vão vir aqui nos anos seguintes, né? Livros novos. Mas eu acho que eu apoio, sim, principalmente de muitas autoras colegas que fazem espaço em Minas Gerais, São Paulo, Bahia. Eu acho que somos ricos em história, né? A gente é riquíssimo em história. Cultura... Já pensou uma história com Saci Pererê e Mula Sem Cabeça indo para um casamento do Lagarto Sem Perna, sabe? Fazer esse mix de personagens brasileiros aqui, fazendo até uma homenagem a Ariano Suassuna, que sou apaixonado mesmo.
Ele viajou, ainda bem que ele viajou Brasil, quase Brasil todo. Inclusive, ele tinha um medo de avião terrível e demorou. Ele foi depois já de idoso, né, em faculdades em outros estados, porque ou ele é de carro ou ele não ia. Aí ele ia pregar, dar aula espetáculo. Porque teve uma passagem que ele foi dar uma aula espetáculo, né, onde se reuniam lá uma plateia de 1.000 a 10.000 pessoas para ouvir Ariano Suassuna. Então, na hora que ele está chegando com um carro, que ele vem do aeroporto, foram buscar ele tinha uma faixa assim, aula, show com Ariano Suassuna. Aí ele falou, pare o carro, se não tirar aquela faixa, eu não vou dar aula. Por quê? Ele falou, show. Show para mim é uma alusão que a gente fazia, uma palavra que a gente fazia com as galinhas lá do sítio. Show, show, show. É português. Aula, espetáculo com Ariano Suassuna. Você também é uma defensora da nossa língua portuguesa? Sou muitíssimo em vários aspectos. Tanto em palavras. Eu acho que tem uma pessoa que faz. Pessoas que fazem muito isso são os portugueses, né? Todas as palavras em inglês eles transformam por português justamente para não ter que usá-las em inglês. Então, tipo, mouse. Que coisa maravilhosa. Eu não sabia rato. disso. Eu sabia porque a França é um lugar fedorento, como você falou aí. Atualmente até Por tá isso, mais. Tem mais estrangeirismo atualmente em Portugal do que era antigamente. Mas isso que você falou é verdade. Você sabe que você comentou sobre a sua experiência na França e como eles são lá, né? Eu tenho um caso também parecido com esse que você relatou, só retomando aquilo que a gente estava falando, porque eu tenho uma pergunta a esse respeito. Quando eu fui na França, eu tinha mais ou menos a sua idade. Eu tinha 19 anos, eu tinha a sua idade quando eu estava na França. Passei uma semana lá. Mas você não escrevia nada, né? Eu lia muito nessa época. Eu andava com uma mochila cheia de livros do Mário Prata, que é um dos meus favoritos. Eu adoro crônicas do Mário Prata. E, inclusive, fiz meu pai mandar livros para mim do Brasil para a Europa para eu poder ler. É uma outra realidade, né? Em outros tempos, não existia Kindle, e-book, essas coisas. Mas eu me lembro, quando eu cheguei na França, eu fui direto pro hotel e fui fazer o check-in e fui atendido pelo atendente em inglês. Eu conversei com ele em inglês, ele me orientou no quarto de inglês, ele falou tudo assim, tudo em inglês. Fui pro meu quarto, entrei no quarto e fui pegar uma comida, alguma coisa, e já interfonei lá para pedir, pois eu nunca mais ouvi aquele cara falando inglês e eu não sabia falar francês. Então é isso mesmo, eles são realmente muito protetores da própria língua, né? Então isso é interessante. E você estava falando sobre as suas influências, eu queria saber sobre o seu público, né? Porque eu até salvei um pedaço aqui, você diz, sinta-se avisada se você leu até aqui, preze sua saúde mental acima de tudo, mas se você passar por essas notas, estará por sua conta para se apaixonar pelo caos, né? Eu achei isso sensacional. É um teaser maravilhoso. Mas ele me dá a sensação que você fala mais especificamente com o público feminino. É isso mesmo? Por quê? A literatura, principalmente a literatura erótica, ela é de mulheres para mulheres. Claro que existem escritores homens que também fazem, mas a maioria do público que realmente consome, desde a época daqueles livros da Sabrina, aqueles outros contos eróticos das épocas mais antigas, sempre foram as mulheres. Até porque há um grande preconceito com os homens com relação à literatura erótica. Até uma desvalorização de falar, então você escreve pornô, então você está escrevendo coisas que não são tão, assim, respeitáveis, politicamente corretas, porque não se deve falar de sexo. E a verdade é que... É uma hipocrisia, né? É uma hipocrisia, mas é uma coisa que acontece muito. Você falar de literatura erótica e você ser censurada o tempo inteiro, seja pelas próprias plataformas sociais, quanto pela própria Amazon, que censura o gênero erótico dentro da plataforma. Somente pessoas mais 18 que têm a conta que aparecem esse tipo de livro, então eles não aparecem no ranking, não estão vendidos no ranking lá do ranking geral, não aparece para todo mundo, porque é uma coisa assim censurada. Muitos livros também não indicam que são mais 18 justamente por conta desse jogo de venda. Então, sim, o meu público ele é majoritariamente feminino, principalmente pessoas de 18 anos até uns 50 anos. São mulheres que gostam muito de ler esse tipo de literatura. É uma literatura que excita, é uma literatura diferente e que não é só eu, tem diversas outras autoras e colegas também que entram para isso. Então, quando eu falo com o meu público, com o meu livro, sempre é para mulheres, para as meninas que estão entrando aí nesse mundo, estão fazendo 18 anos, estão fazendo 19 anos, estão entrando. Isso é educativo, né? Eu queria perguntar agora da Bienal. Você esteve na Bienal do Livro semana passada e diz que eu soube que foi um sucesso, esgotou
todos os livros impressos, que você teve que ficar autografando até a madrugada. Fala pra gente, como foi a primeira Bienal que você vai? Aí você já tá exagerando um pouquinho, mas Como é? sim. Mas eu soube. Eu não sei quem me contou, mas eu soube disso. Sim, foi a primeira Bienal que eu fui. Por morar em Salvador, Bahia, nos últimos anos não teve mais feira de livros por lá, então nunca fui numa Bienal. E com a pandemia também acabou que não rolou em 2020. E foi a primeira Bienal também que eu fui como escritora, então já foi uma experiência diferente. Eu fiz com uma editora que é uma casa, basicamente, de autoras nacionais, só tem livros nacionais lá, e tem de todos os tipos. Tem livros de fantasia, tem livros eróticos, tem livros de terror, Qual inclusive. é a editora? A editora The Books. O nome é The The Books Editora. E aí tem The Fantasy Books, The Hot Books. São várias... Tá. É um grupo editorial que pega vários gêneros e incentiva várias mulheres escritoras de todos os tipos de idade. Eu conheci gente lá naquele meu stand que foi maravilhoso. E os livros esgotaram em um dia. Eles atrasaram. Era para chegar numa segunda-feira, né? O evento começou num sábado. Chegaram... Você pode nos dizer quantos livros? Eu conversei, inclusive, agora com a minha editora, que eu não tinha o número correto, mas é uma média ali de uns 400 livros no total que acabou vendendo. Em uma hora? Em um dia. Em um dia acabou. Numa hora. Porque em uma hora não dá nem para abrir a porta da Bienal, né? Não, Em não. um dia foram 400 livros. Então Foi. é um sucesso de venda. Eles chegaram numa Não, para um quinta-feira. país como o nosso, Sem dúvida. Isso, a e na Bienal, sexta já tinha 400 livros. E a editora cobra caro o livro, não cobra? Ó, os Aquilo que você livros estava realmente falando estavam lá. caríssimos. Não podia ser um pouco mais barato para vender mais 400, mais 400, mais 400. E agora, quem quer os livros, como é que vai fazer? Olha, Vai imprimir mais? vamos começar pela questão do preço. É. Infelizmente, a gente, apesar de ter a matéria-prima, que é o papel, e ter indústrias aqui, ainda é uma coisa muito terceirizada e é muito caro fechar com as A gráficas. tinta. O preço do Né? papel, a tinta, todo o material da montagem de um livro é caríssimo. E aumentou ainda mais nesses últimos anos, desde a pandemia. Por incrível que pareça, com a literatura aumentando, era para diminuir. E sem querer entrar em questão de política, né? Mas teve até um discurso de um político que falou que livros são elitizados, então tem que encarecer mesmo. Esse papo aí, Que sabe? absurdo, né? Deus. Um absurdo. Meu Deus. Então é muito caro. Então acaba que se eles fazem mais barato, eles não conseguem continuar vendendo. Acaba que uma hora vai falir. Então já não é mais culpa da editora em si. Por isso que o movimento de e-books, livros digitais, cresceu tanto. É uma coisa mais barata, que não tem tanto custo e que tem um acesso muito mais amplo, que não é só do Brasil e sim afora, né? Agora, com relação à venda, tá rolando agora, inclusive até o dia 30, a pré-venda dos meus livros, né? Que é o box, com os 3 livros. E tem um combo dos 2 últimos livros também, para quem já leu o primeiro em e-book, ou por algum acaso tem essa primeira versão que eu fiz sozinha, por conta, antes de fazer com a editora. Mas depois que acabar essa pré-venda, eles vão continuar sendo vendidos separadamente pelo site, mas não mais no box e não mais com aqueles brindes que eles estão oferecendo, sabe? Então vai continuar ali a venda até Então acabar tem o mais contrato. 2 títulos. Tem mais 2 títulos. Feita de Prada é o primeiro livro, aí tem Feita pelo Caos. Peraí, Alice, só um minutinho. Hã. Aquela fominha nossa lá, acho que vai passar, porque a Pizzaria Queiroz mandou as pizzas agora. Eu não falei que era rapidinho? Nossa, muito Pizzaria rápido. Queiroz, há 60 anos, servindo a melhor Vira pizza o de bag Santo André, do Grande ABC. É só ligar na Pizzaria Queiroz, você viu? Eu mandei um WhatsApp pra Pizzaria Queiroz e a pizza já tá aqui. Não, Olha olha só o que cheiro. maravilha. Maravilha. Olha Olha, aí. infelizmente vocês aí que estão assistindo não Olha. vão poder sentir esse cheiro maravilhoso que tomou Vamos aqui no concentrar estúdio. agora. Aí, André, Vamos as concentrar. pizzas. Puxa uma pra cá aqui, André. Só pra Olha, um Olha, litrão trouxe de uma coca. Coca-Cola. Vamos por aqui. Maravilha. Que maravilha. Vamos Muito colocar obrigado, aqui hein? na mesa. Muito obrigado. Aqui, ó, a gente gravando um programa aqui e você traz a pizza. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Um abraço pra todo mundo lá da Pizzaria Queiroz. Tá bom? Quase Valeu. dá vontade de terminar esse papo pra começar essa pizza. Não, acho mas que não, o né? papo dela tá mais gostoso. Eu acho que eu vou pedir pra produção retirar. O que você acha? Já A gente produção come, né? É, a Tira. tentação vai ficar muito grande É. com esse cheiro Como é que aqui. a gente vai bem- se Aí tem concentrar tem a pizza de prata, como que é? O livro de Prada. Prada e a pizza de Prada. E... Produção, alguém poderia retirar a pizza aqui e a gente continuar o papo com a Alice e depois a gente come essa deliciosa pizza do Queiroz. Alice, você vai ter que refazer a pergunta para a Alice? Onde ela Eu parou? ia perguntar, na verdade, Alice, vamos só deixar Aqui, ó, o retirar pessoal a pizza tira aqui. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Pizzaria Queiroz. Mas não vão longe não, por favor. Ó, não fuja com essas pizzas, nós pegamos vocês aonde vocês estiverem. E estamos com uma escritora aqui, também que espia. Ô, Ó, Alice, pronto. deixa eu te perguntar, você acha que os livros impressos têm uma data de validade e o futuro são os e-books e as mídias digitais?
Eu acho que é a tendência, apesar de eu torcer para que não, porque eu, enquanto leitora, sou apaixonada por livros físicos. Vai ser não igual tá o realmente jornal que a gente compensando. conversou, igual a revista Não Querendo Te Exatamente. Cortar. Quem é que compra uma revista hoje? Você pega lá no Smart, você vê a revista, você pega... Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu sou um ouvinte de audiobook. Por quê? Eu coloco o fone de ouvido, celular ali do lado e durmo ouvindo. Não precisa falar de valores, mas proporcionalmente, qual a diferença do seu livro para o consumidor final na versão impressa e na versão digital? Ai, é gigantesca, é mais de 10 vezes mais caro. Muito mais do que 10 vezes mais caro. 10 vezes mais caro. Mas é isso. Eu Posso acho falar uma que- conta? Se você paga, por exemplo, R$ 27,90 o YouTube Prime. É Prime ou Premium? Prime. E o, Não, Premium. o YouTube Premium. Premium. Fala em inglês. Premium. Você é professor de inglês, então você tem que Yes. falar inglês, né? Premium. Eu não sou, então eu falo Premium. Português, você pode Olha falar lá, Premium. tá você tudo paga certo. R$ 27,90. E também tem o Pobrium. É, tem o Premium. Eu pago R$ 27,90 por uma assinatura do YouTube Premium, ou Premium, como você quiser. Aí eu posso ouvir O YouTube pago. quantos audiobooks eu quiser ouvir, quantas histórias eu quiser. Além eu do quiser ouvir. Spotify, que também tem. Além de ouvir músicas e etc. A gente fazendo publicidade aqui Né? do YouTube, mas o YouTube, depois a gente conversa. Então, o que ela está dizendo, essa pergunta que você fez, pertinente, por sinal, aliás, Ali, você tem feito pergunta pertinente. Muito obrigado, ultimamente, Ana. viu? Você também, igualmente. Puxa vida. Aí, você fala da discrepância de valores. Se o livro dela é gravado num e-book, a pessoa vai pagar lá, por exemplo, ou, às vezes não paga, ouve uma propagandinha, mas já pula a propagandinha, né? Aperta por lá, ouve por lá. Enfim, ela vai poder ler um livro por dia. Ou ouvir um livro por dia. Eu acho que vai chegar nisso. Você não acha? Não é isso que Eu você quer dizer? acho. Você não É acha? a Não? tendência. Inclusive, no começo você falou de livrarias e bibliotecas fechando, e isso está acontecendo justamente por conta desse movimento digital. Para que eu vou me deslocar, sair da minha casa, principalmente com a pandemia que aconteceu, para pegar um livro físico, sendo que eu posso ter acesso ao PDF dele no meu celular? É. Tem tudo a ver com as mudanças nos hábitos de consumo, né? Porque hoje em dia, cada vez mais as pessoas vão buscar essas mídias digitais, né? E os livros, eu acredito que num futuro eles vão ser tratados como antiguidades, eles vão ser valorizados. Artigo Que de nem luxo, hoje, né? Não, nem isso. O que eu digo é o seguinte: hoje, você quer comprar um brinquedo da década de 80, ele é super valorizado, um brinquedo velho, mas se ele estiver ali preservado, ele vale 10 vezes o que ele valia naquela época. Então, eu acho que dependendo de muitas obras, eu acho que no futuro não vão existir mais as versões impressas e as que existirão terão um valor. Eu acho maior. que depende muito da procura, porque assim como a gente pensava que o rádio ia morrer com a chegada da televisão, por exemplo, a gente vê que a procura, na verdade, não mudou, porque é um público que tá ali fiel a ele. Eu acho Ele que a só mesma inovou, coisa. Perfeito. É a mesma coisa são com os livros. Os leitores, eles gostam de ter o papel em mãos. Então você acha que não vai morrer? Não vai Por mais morrer, que isso aí é seja impossível. nicho, vai permanecer. Vai permanecer, porque quem é leitor gosta de sentir o cheiro, de ter um estante. Às vezes, eu conheço casos de pessoa que prefere ler em e-book, mas faz questão de ter o físico Mas em como casa. que o cara vai Mas cheirar isso o eu livro quero- na livraria se a livraria tá fechando e ele só Não, consegue mas comprar pela internet? Vende online. A Amazon vende. Gente, mas isso é uma questão de cultura. Os meninos de hoje, da idade dela, e os mais novos ainda, eles vão nascer, e vamos falar, quem nasceu hoje, talvez não vá pegar um livro para ler. Ele vai, o primeiro livro da vida dele, eu acho que ele vai ver no smartphone. Depende da criação. Se você é mãe, se você é pai, Depende você quer também botar... da demanda, se tiver. Da demanda, com certeza. E mas também é do isso que eu tipo acho. de livro, né? Porque se a gente parar para pensar em livros didáticos, as escolas, né, por muito tempo, especialmente as escolas públicas, vão seguir sem uma estrutura tecnológica para oferecer isso. De repente, escolas particulares, daqui Bem 20, 30 pensado, anos, Ale. o livro didático vai É, existir aí, lá, mas aí- as escolas A públicas... escola pública vai ter que usar o colocar livrinho smart, ali. colocar iPhone, computadores para as crianças lerem, e isso vai demorar, e às vezes eu fico cético, mas eu gostaria que a Alice falasse um pouquinho mais da Bienal. Como surgiu a Bienal, Alice? E como foi você lá dentro dessa Bienal, menina? Então, como surgiu a Bienal, eu já não sei dizer, né? Porque Então, tá vendo? eu sei que é uma Não feira de sabe. livros Por que quê? Já estão devia super saber. Não, como conhecidas. surgiu na sua vida. Surgiu na minha vida
sempre foi um evento que eu queria ir. Desde que eu era pequena, eu sempre fui leitora, então eu sempre via os A única autores. coisa que eu sei, não querendo te cortar, desculpe, que Bienal é a cada 2 anos, né? Pronto. No caso, é a cada 2 anos aqui em São Paulo. Por exemplo, ano que vem vai ter do Rio. Esse final de ano agora vai ter em Salvador, finalmente, uma de Isso novo tem a ver lá. com o papo da ressignificação das palavras, né? A palavra Tá vendo? Bienal não significa, mas porque ela é usada, tem Bienal, Bienal todo e ano, dois tem anos. Bienal, É, dois anos. engraçado, né? Você veio, então, de Salvador, Bahia, para Bienal. Tá? Pessoas do Brasil inteiro vieram pra cá pra isso. Porque Você já não tem em todo participou lugar. como leitora da Bienal? Não, primeira vez como leitora e como escritora, porque eu vim a semana inteira. Então teve dia que eu só fui lá como tiete, vendo os escritores, pegando autógrafo com os outros, tirando que legal. foto com os famosos. Agora ela dando... tirando- E depois foi a minha vez, coisa. eu dando autógrafo, eu com a minha mesinha lá. Mas eu Como sempre... você se sentiu lá? Isso que eu queria... Então, no primeiro dia, nos 2 primeiros dias, foi uma coisa assim surreal. O lugar é enorme, né? Você entra lá, nossa, nem tenho palavras para descrever a sensação que foi entrar naquele lugar cheio de gente, porque foi lotado em todos os dias, praticamente. Foram mais de 1 milhão de pessoas no total do evento. Olha Foi só. gente pra caramba, o que me surpreendeu, porque a gente tava falando agora, né, da leitura que precisa ser incentivada. Eu acho que o fogo de, tá bom, tá tendo uma Bienal depois de 2 anos, vamos todos, né? Então teve um encontrão ali de todo mundo, das redes sociais, das escritoras. Foi uma delícia. E eu não consegui conhecer tudo, você acredita? Ah, lógico. Eu andei, meu pé doeu. Minha tia, que tá ali lá atrás me olhando, ela fez escaldo no meu pé nos 2 dias e nem assim eu me aguentava. Não consegue, não. Mas é fantástico. E como que surgiu? Eu sempre quis ir com outra escritora. E depois que eu fiz as minhas vendas, eu fiz por um tempo independente, mas é aquilo. Com gráfica, não tava mais valendo a pena fazer sozinha. E eu já tinha tido contato com essa editora, com a minha editora The Books. E eles estavam preparando para Bienal do ano que vem. Eu comecei a falar com a dona, a gente começou a falar, tá bom. Aí ela virou para mim do nada e falou, mas o que você tem pronto? Vamos ver se dá tempo de levar você pra Bienal de agora. Nossa. E em questão de um final de semana, a gente conseguiu fazer o box, começar a vender. E foi uma coisa muito em cima da hora e que surpreendeu, porque mesmo em cima da hora, vendeu 400 livros. A gente fez pré-venda, tem como chegar na sua casa, tem como você retirar na Bienal e vendeu na Bienal também. Então, ao todo, aí foram muitos livros que a gente conseguiu vender e uma coisa assim, cara, em cima da hora. E foi fantástica a experiência. Foi algo que eu nunca vou esquecer. Olha Né? só, que alegria, o senhor dela. Muito bom. E se alguém que está aqui ouvindo o República Podcast falar, putz, eu quero um livro dessa Alice, escritora, como é que faz? Basta ir no site da thebookseditora.com.br ou ir no meu Instagram, que é a autora Alice Bassivange, esse nome que tá bem aqui, que é bem dificinho de escrever, e ir no link da bio do meu Instagram, que já tá lá, bonitinho, pra vocês comprarem e garantirem de vocês. Deixa eu pegar aqui, ó, eu coloco na câmera de novo. Coloca aí. Vai procurar onde no Instagram? @autora Alice Bassivange, esse nome que tá escrito na câmera. Aqui, né? Bassivange, Aí. BACIVANGI. Pronto, facinho. Facinho. Esse nome é origem o quê? De que Ele país? é romena. Romena? Então, seus avós vieram de lá? Coisa assim. Bisos, por Bisos. parte de mãe. Por parte de mãe. Uhum. E será que não é genética? Alguma escritora romena? Você tá... Pode ser, né, Lê? Vai Olha, Pode ser. minha mãe sempre gostou de escrever, ela tinha um caderninho de poema. Minha avó falava que era a coisa mais linda, só que ela acabou esquecendo, perdendo e deixou pra lá. Então acho que chegou a minha vez, né? Já que ela não fez, eu acho que tinha que ter escritor na nossa família, sabe? Alice, para quem está ouvindo aqui, quer ser uma escritora ou um escritor, qual conselho você dá? Qual a dica? Escreva acima de tudo pra você mesmo. Você tem que gostar do seu trabalho. Aceitar, claro, as críticas que você considerar construtivo, mas não deixar isso te derrubar ou de alguma forma, desincentivar a fazer o que você tem que fazer. Infelizmente, é um mundo de muitos egos, então acaba que tem gente que vai te enganar, vai querer te derrubar, te cancelar, principalmente com as redes sociais. Mas se você tá com esse sonho, persiga ele que você vai conseguir. Crie as suas histórias, viva nos seus universos que você vai salvar, porque se uma pessoa para qualquer tempo da vida dela para conhecer o teu trabalho e as tuas palavras dentre tantos livros que existem na história, nesse mundo, você já teve sorte, já é uma conquista gigantesca. Então, persiga e não desista. Alice, eu acredito que muitos que estão ouvindo devem estar querendo perguntar o seguinte: Alice, eu tenho uma história na minha gaveta, qual o próximo passo? Está escrito, Alice. Então, se joga.
É um risco, a gente tem medo das críticas, tem medo se alguém vai ler, mas só de fato, você já tá com ela, seja no esboço ou com ela pronta, já é uma conquista. Você tem um Wattpad, que é a plataforma por onde eu comecei, que é gratuita, você não tem custo, as pessoas também que acessam não tem custo, que você pode ali começar a tua carreira. Tem o KDP, que é o Kindle Direct Publishing da Amazon, que é um programa que você também não tem custo, que é uma parada mais profissional, mas você já vai receber ali um dinheirinho. Então, assim, agora é só você realmente entrar nisso daí. Se é o que você quer pra você, só se joga. Você vai errar, provavelmente não vai dar de cara logo alguma coisa boa. Pode ser que dê também, cada um tem a sua luz. Mas se você tem vontade, se arrisca. Se você tem medo de mostrar o seu rosto, usa um pseudônimo. Esconde o seu rosto por enquanto. Faz alguma coisa, mas não deixa de escrever. Não deixa, porque a gente precisa de mais histórias, precisa valorizar a nossa literatura. E trazendo cada vez mais escritores ali no nosso apoio, dentro do nosso ranking geral de mais vendidos do Brasil, não tem coisa melhor e mais gostosa do que saber que tem tantos autores jovens chegando por aí, velhos também, qualquer área da sua vida. Você quer escrever um livro? Senta, escreve, dá trabalho, mas o resultado final vale a pena. Porque realizou um sonho. Porque realizou um sonho. Você escreve a palavra fim no final daquele livro, saber que todo aquele esforço, a energia, as ideias, as noites sem dormir, tudo que te consumiu até você terminar aquela história, e saber que alguém vai pegar para ler. Não necessariamente vai gostar, mas só da pessoa estar ali, conhecendo o teu trabalho, conhecendo o teu universo, para você aprimorar e melhorar, é uma conquista gigantesca. Não tem uma sensação melhor. Olha só, parabéns, Alice. Fantástica, né? Muito. Que sorte a gente teve Com de certeza. Alice vir de Salvador até a Bienal, privilégio. aí vir até aqui o Estúdio Podcast, bater um papo com nós dois, que não sabe escrever nada, né? Não sabe nem falar, imaginar. a gente A consegue gente só direito. sabe imaginar e pedir uma pizza. Opa, mas um dia Puxa. você me falou de uma ideia que você tinha para um livro e eu ainda vou cobrar você para fazer isso aí depois, viu? Vamos lá, a gente tem umas ideias, mas a demanda, assim, de compromissos é grande, eu tenho algumas coisas. Alice, é o seguinte, minha querida, você falou de um combo, né? Esse combo do... Você falou kit, não é isso que você usou? Isso, é um box Box. e um combo. Combo, e box e kit, mesma coisa? Não. Não. Por ser uma duologia e também tem o conto, o primeiro livro, Feita de Prada, o segundo, Feita pelo Caos, e o terceiro livro, que é o conto, Feita de Diamantes. No box vem os 3 livros, inclusive o É conto. tudo com o mesmo nome, é isso que eu queria perguntar. Então, é o box Feita de Prada. Vem o os 3. universo que eu tava perguntando pra Desse ela. universo. O nome do Eu universo é prestei Feita de Prada. atenção, senhor. viu? Eu prestei Só que eu esqueci. É o nome do universo é Feita de Prada. Então, no box vem os 3 livros, inclusive o terceiro livro vem todo ilustrado. Não pude trazer pra cá hoje, mas tá a coisa mais linda, quem É quiser. sequência um do outro, então? Ele é Só pra sequência um do entender. outro. E o combo, ele vem o Feita pelo Caos e o Feita de Diamantes. Pra quem já leu o Feita de Prada em e-book, mas quer ler os outros 2 tem na estante, ou pra quem garantiu na primeira pré-venda, quando eu fiz sozinha Feita de Prada, comprar os outros 2 também, entendeu? Entendi. E o preço é mais acessível no combo, no Isso. kit. É Isso. isso aí. Os 3 juntos. É mais em conta. Os 3 juntos é mais caro que E o... compra onde? No Amazon? Não, compra pelo site da editora, thebookseditora.com.br. The Books on the Table. Não, o The Books on the Table. The Books Editora. Certo? Isso. Caramba, Alice, que papo bom. Mas nosso programa está chegando ao fim aqui. Você está cansativa. Estou sabendo que você vai para os Estados Unidos na sexta-feira. Vou. E hoje à noite ela veio aqui conversar Nos e comer pizza do privilegiar Queiroz. aqui. Nos privilegiar. A gente só tem que agradecer muito o seu carisma, que simpatia. Ela vai longe, hein? Vai longe. Eu acho que Vai um longe. dia, quando eu tiver... Eu ia falar velhinho, mas não, vai ser logo. Eu vou estar assistindo um filme assim, baseado na história de Alice Bassivani. Olha, eu vejo muito Olha. isso, viu? Já pensou? Você é a série do Netflix, Alice Bassivani. Não, isso aí eu tenho certeza que vai acontecer e muito em breve. Pelo formato que ela já começou, a escrita dela tá toda formatada para que isso vire um livro. Aliás, a trilogia tá pronta já, né? Tá pronta. Tá pronta. Vai ser a nova trilogia lá, não tinha a trilogia da... Trilogia não, porque você da falou Arca. que vai seguir essa história dentro É. desse universo. Quantos livros você pensa em escrever dentro desse No universo? total, são 6 livros que eu tenho planejado. Olha, Tem é porque assim, eu falo da duologia porque encerra a história das 2 irmãs, que é a Isabel e a Rosa. Se encerra em Feita pelo Caos e Feita de Diamantes, que é aquele bônusinho do primeiro casal. Mas depois tem outros personagens que eu trago nesses 2 livros, das outras Você famílias vai explorar mafiosas. outros E eu personagens vou explorar outros dentro personagens. Isso. do mesmo universo ali. Exato. tá vendo? Envolvente. Que fantástico. Eu tô aqui besta de ver essa menina escrever tanto, Realmente. saber tanto.
E a gente não sabia escrever nada. Só saber ligar. Eu sempre gostei muito de escrever. Quando eu era pequeno, eu também comecei a escrever poemas, escrevia contos, e tudo isso morreu no computador lá atrás, e a vida foi me levando para outros caminhos dentro da arte. Mas respeito muito, te dou os parabéns pela sua iniciativa, né, pela sua força de vontade e por você estar incentivando que mais pessoas possam escrever e ler, né, no nosso país, para que as pessoas possam se informar, para que elas tenham consciência do que está acontecendo, não só, né, de uma forma para o seu lazer, mas também para estarem informadas. As pessoas têm que ler, né? E você promovendo isso, você está prestando um serviço e eu te parabenizo por isso. Muito obrigado. Eu agradeço. De alguma forma, o Brasil pode ser melhor por causa de pessoas como você. Parabéns. Obrigada. Agora vamos fazer o seguinte. Claro. Como o programa chega ao fim, nós vamos dar os microfones. Não. Achei que você ia falar para chamar a pizza. Não, a pizza tá lá. Eu espero que a produção tenha guardado algum pedaço pra gente lá. Que a pizza cheira bem. Nós vamos pedir para a Alice fazer as considerações finais, mandar um recado para o seu público. Esse podcast é bem assistido em todas as redes sociais, tem milhões de page views, sabe? Até Bill Gates vê o nosso podcast, todo mundo. Alice, falando sério, por favor, receba nossos agradecimentos por você ter vindo aqui. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu agradeço e meu convite. Gostaríamos que você mandasse uma mensagem para as meninas e para os meninos deste Brasil, principalmente daqueles que falam: eu jamais vou conseguir escrever um livro porque nenhum computador eu tenho, porque esse país, infelizmente, é assim, né? É uma divisão de classe social, né? Políticos aí vendo seus próprios interesses, escolas até faltando merenda, pingando água, não investimento na saúde, pelo contrário, tirando o investimento da saúde, da saúde e da educação, porque é tudo junto, saúde e educação. Você não vai escrever doente, né? Então, uma mensagem aí de incentivo para todo mundo, porque você nos inspira, você nos faz sentir orgulho de um futuro, né? De um futuro promissor. Esperança, talvez, e né? Esperança. Então, você é o Brasil que a gente quer ver antes de morrer. Por favor, suas considerações finais. Eu acho que o principal se você tem um sonho e você tem uma mínima condição de tentar fazer ele se tornar realidade, seja com um pedaço de papel, a parede do seu quarto, porque você tem que rabiscar, tenta. Pelo menos você não vai olhar para trás um dia e vai se arrepender de não ter tentado contar aquela história, não ter tentado fazer acontecer. A arte, ela tem que andar junto com a humanidade. Ela é essencial para a formação do ser humano, para a formação do cidadão. E se você gosta de qualquer tipo de arte, você quer viver disso, ainda que seja difícil, é possível. Você consegue. Basta você tentar. Só de você estar ali com as suas ideias na sua cabeça, você já tem muito mais andado do que diversas pessoas que ficam a vida inteira querendo ter um sucesso de uma coisa só. Então, corra atrás dos seus sonhos. Vá atrás das formas que você achar possível. Não desista e não se deixe abalar pelas coisas chatas que acontecem no nosso mundo também, como em qualquer ramo de trabalho. E não pirateiem livros nacionais nem livros internacionais, pelo amor de Deus, né, gente? R$ 2,99 um e-book que vocês querem querendo piratear. Falei logo, não pirateiem. Tá? Compra, gente. Tá bom, Ale, você quer falar mais alguma coisa? Só agradecer. Foi um papo maravilhoso, sensacional. Eu vou saindo daqui doido para ler esse livro. Com certeza. Já falei isso para ela antes. Então ela instigou, ficamos esperando aqui nossa cópia, nosso presente, pra gente poder ler. E cadê? Agora eu vou ter que comprar. Esgotou, então eu vou comprar para poder incentivar. Só daqui 2 anos na Bienal, ou então você vai entrar lá no site que ela falou. Que exatamente. É tudo em inglês, você é professor de inglês, você sabe. Como que aí decorou, depois o Fabinho vai colocar que o público seja mais focado no público feminino. Eu fiquei intrigado pela história e quero conhecer e vou ler ela mais a fundo. Mesmo sendo focado em público feminino, também tem leitores homens, pessoas mais velhas e mais novas que gostam. Mas a gente tenta focar mesmo nas meninas porque a gente precisa desse incentivo, né, para conhecer tanto o lado sexual da coisa, quanto essa literatura erótica que é magnífica para quem gosta de se conhecer o próprio corpo, entrar nesse universo sem ser uma indústria tão tóxica, por exemplo, quanto uma indústria pornográfica, e ser uma arte, né?
principalmente por ser uma arte, não ser uma... Exatamente. Parabéns pela sua desenvoltura para lidar com Obrigada. esses assuntos tão delicados. Então, né? o República Podcast fica por aqui. Que bom que você acompanhou esse papo com a Alice, escritora, no República Podcast. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, um abraço.